Programa Cláudio Ori Entrevista, utilizando aqui os estúdios, magnânimos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E hoje o meu programa exulta. Exulta com a presença de um jornalista, de um colega nosso, que tem muita história para contar, e a gente já se cruzou no decorrer da vida em algumas situações assim, extremamente inusitadas. Agora, nos bastidores, batendo papo com o nosso entrevistado, a gente descobriu alguns pontos algumas tangências durante essa trajetória nossa dentro do jornalismo. Muito obrigado por estar conosco, Antônio Carlos Cimino, colega nosso, jornalista, que tem uma série de coisas interessantes a nos contar. Muito obrigado pela presença. Me sinto honrado, Cláudio, pela oportunidade. A TV aberta, é um prazer enorme estar com vocês. Conta pra gente, como foi seu ingresso no jornalismo, Cimino? Foi muito interessante. Eu fui dar uma entrevista sobre o movimento estudantil a uma rádio chamada Rádio Cacique, de São Caetano. E lá, falando sobre o movimento estudantil à época, que nós estamos já praticamente na ditadura. A ditadura começou em 64, que na realidade não foi ditadura, né? Foi um movimento democrático, que algumas pessoas ainda fazem um pouco de confusão. Mas, dentro desse movimento, estava um amigo meu fazendo esse programa na rádio, e ele tinha um programa da 1 às 6 da tarde. E eu fui dar uma entrevista lá para ele, falando sobre um movimento estudantil. E desse período, no final da entrevista, dei meu telefone, o telefone da minha casa. Eu morava ainda com os meus pais, isso faz muito tempo. E nesse dia, saí de lá com um meio eufórico, a primeira vez que eu estava dando uma entrevista em rádio. Uma emissora? Uma emissora de rádio. E aí fui para casa. Eu sei que no dia seguinte, eu trabalhava já, no dia seguinte, à noite, na segunda-feira, a minha mãe contou que o diretor da rádio queria falar comigo. E aí fui falei com ele, e aí passei a partilhar o programa aos domingos. E virou radialista? E virei radialista. E nesta época, coincidentemente, eu já gostava do jornalismo e colaborava com uma coluna nos Diários Associados. E aí passei a escrever e colaborar com matérias nos Diários Associados, e aí não parei mais. Chegou a conhecer o Assis Chateaubriand? Eu tenho uma história muito interessante com ele. O Assis me via, ele já em cadeira de rodas, ele me via correndo, garoto, né, lépido, e um dia ele me chamou. Ô garoto, o que tu faz aqui? Eu falei, eu colaboro com a coluna de artes. E ele falou, tá bem, muito sucesso. E passado uma semana, uns 15 dias mais ou menos, ele me chama, ô garoto, venha cá. A partir da semana que vem, você vai escrever sobre horóscopo. E eu falei para ele, mas doutor Assis, eu não sei nada de horóscopo. Ele falou, e quem é que sabe? É verdade. E aí passei a escrever sobre horóscopo de uma outra maneira, falando coisas assim que elevasse o astral das pessoas. Sempre assim, você vai conseguir, você pode, você é o cara. Não exatamente nesta linguagem, mas com este sentido. E aí a coluna foi um sucesso, e aí por aí afora. E a tua passagem como dirigente, e ainda hoje dirigente, da Associação de Jornais de Bairro? Então, eu sou um dos fundadores dessa associação, que tem mais de 40 anos. Criamos a associação para tentar nos ajudar, né? A Associação de Jornais de Bairros de São Paulo. Chama-se AJORB, que é a entidade de jornais de bairros mais antiga. E depois tem o Sindijorb, que é o Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo, entidade a qual eu sou presidente, e existe a AJORLeste, Associação dos Jornais da Zona Leste.
que congrega os jornais daquela região. Hoje, para você ter uma ideia, Cláudio, nós temos em São Paulo entre 200 e 230 jornais de bairros. Por que entre 200 e 230? Porque na crise que nós estamos vivenciando, alguns jornais, pelo menos temporariamente, deixaram de circular. Então, vamos colocar aí um número de 200 exemplares, 200 títulos. E cada título, na média, nós temos por semana 2 milhões de exemplares. Nós editamos 2 milhões de exemplares por semana. Ou seja, mais de 10 milhões de leitores. Nós somos hoje a segunda maior imprensa de bairro do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Qual o resultado, ou melhor, qual a resposta do público a esses anúncios em jornais de bairro? É maravilhosa. O retorno para o anunciante é espetacular. A resposta é muito positiva, porque o jornal de bairro, eu sempre comento isso. Eu faço muita palestra em faculdades, universidades, associações, explicando o que é o jornal de bairro. Porque o que me interessa, o que acontece na Bósnia? O que me interessa é o que acontece no Vietnã. Interessa culturalmente, mas o que vai influenciar a minha vida é o meu bairro, a minha região. Ninguém mora no país, ninguém mora no estado. Nós moramos no bairro. Então, me interessa muito saber se vai ter poste, luz, água, telefone, guia, sarjeta, asfalto, se vai ter parque, plantio de árvore, poda de árvore, enfim, me interessa a minha comunidade. E os empresários, os comerciantes, precisavam estar mais atentos a isso, valorizar o jornal de bairro. Porque também para ele é o seguinte, o que adianta anunciar num veículo que vai para o resto do país, que vai para a América Latina, que vai para uma parte vai para os Estados Unidos, outra parte vai para a Europa? Interessa é a rádio, a TV e o jornal comunitário. Você falou em 200 jornais de bairro, 200 títulos, isso, que distribuem cerca de 2 milhões de jornais. Com relação a valores disso, hoje o custo, a confecção, o custo da confecção de um jornal, você tendo que pagar o papel em dólar, etc., a tinta, isso e aquilo, a distribuição, a logística disso, não é muito caro. É caro. Para quem faz o jornal. É caro, é caro. Como você falou, papel dolarizado, você tem as tintas, você tem o maquinário, você, via de regra, do meu conhecimento, nenhum jornal de bairro tem gráfica própria. Sim. Você tem que alugar o maquinário. É jornalista, é repórter, é fotógrafo. Então você tem uma estrutura cara, aluguel, luz, água, telefone, enfim, os impostos. Então tudo junto não se torna barato. Mas fraccionando as páginas, meia página, um quarto de páginas, ao comerciante, ela se torna barata. Para você ter uma ideia, porque o nosso espectador tenha uma ideia, o nosso custo, via de regra, é 10% do valor cobrado de um grande veículo. Nós estamos falando para um público mogiano e região, não é? O que interessa para Mogi, necessariamente não interessa para São Paulo. Então, o que adianta eu anunciar num jornal de grande circulação que não vai atingir o meu público, que não vai atingir o meu consumidor, que não vai atingir as minhas necessidades e que não vai resolver a minha necessidade. Então, é muito importante anunciar no jornal de bairro, numa rádio comunitária, numa TV comunitária. Como é que foi a sua incursão nesse nicho de imobiliário? Muito interessante, viu, Cláudio? Uma boa pergunta. Eu era professor, tinha uma escola na Aclimação, curso de madureza. Como todo jovem idealista, montamos a escola, nós éramos 8 sócios. Para vocês que não sabem, a Madureza, ela mudou de nome e virou Supletivo. Isso mesmo. E aí nós montamos a escola, nós éramos 8 sócios. E na sequência fomos comprando a parte um do outro, um porque ia casar-se, outro porque ia sair de São Paulo, enfim, e cada um tinha o seu motivo. Ficamos 2 sócios. E eu convidei meu sócio para um almoço,
e falei para ele o seguinte: por quanto você vende a sua parte? Ele falou o valor e eu falei para ele: por esse valor eu vendo a minha. E ele falou: eu compro. Não durou 15 segundos a nossa conversa. Terminado o almoço, passamos o contador e aí fizemos toda a parte documental e vendi a minha parte. E a minha ideia, eu tinha um sonho de ser corretor de imóveis. Agora, como é que um professor, jornalista, queria ser dono de escola, queria ser corretor de imóveis? Tinha uma imobiliária em São Paulo chamada Clineu Rocha. E ela, a imobiliária, era a maior imobiliária da América Latina à época. E o Clineu tinha um caderno de publicidade em todos os jornais de grande circulação na capital. Estadão, Folha, Diário Popular. E eu olhava aquilo e falava assim: eu quero ser esse cara, eu quero ser essa pessoa. E meu pai não queria. Meu pai queria destroncar meu pescoço. Como um jornalista, professor, dono de escola, vai ser corretor de imóveis. E aquela época era uma atividade não tão bem reconhecida como é hoje. Enfim, eu fui numa imobiliária e comecei a trabalhar. Um pouco de sorte, boa vontade, eu gastava um par de sapatos por semana. Imagina o que eu andava. 6 horas da manhã já estava na rua, fazendo o que a gente chama de captação. Pegando o número de telefones, ligando, depois ligava para o proprietário. E assim foi. Primeiro mês eu vendi 6 imóveis. Mas segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, campeão de vendas. Aí o gerente, Simino, vamos montar uma imobiliária? E eu, vamos. Com ele eu fiquei 1 ano e meio. E depois montei a Simino Imóveis, que eu tenho até hoje. Temos a Simino Imóveis, temos a Moca Imóveis e Engenharia, que no setor imobiliário. E nessa fase, eu fui tirar o meu Cresce. À época, bastavam que 3 corretores atestassem que o tal profissional estava na área há mais de 6 meses. E foi assim que eu tirei meu Cresce. Quando eu chego lá no prédio do Cresce, que era na rua Xavier Toledo, eu saio do elevador, dou de cara com o presidente do Cresce, o senhor Valdir Luciano, um senhor já, um jovem senhor, mas ele já era um homem muito rico, tinha lançado uma parte de Alphaville, Chácara Flora, Granja Julieta, enfim, já era um homem muito bem sucedido. Aí interfona para a secretária dele, fala para agilizar o processo e pergunta para mim de onde eu vinha. Sou jornalista, professor, tinha escola. Escola onde? Na Aclimação. Puxa vida, eu moro lá perto. Aquilo ferve de alunos. Se o Cresce incentivar, você monta o curso de transações imobiliárias? Falei, presidente, só se for agora. E aí começamos o processo. A primeira turma formada no Cresce foi a minha. E o mais interessante, Cláudio, que o MEC autorizou o curso de transações, o primeiro curso de transações imobiliárias, só para 3º grau. Ou seja, quem tinha uma universidade. Agora imagina você, eu dando aulas para advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, corretores que já eram corretores profissionais, mas queriam aprender um pouquinho mais. E assim foi. E a primeira turma formada no Cresce foi a minha, no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Foi a minha turma, a turma que nós formamos. Faça o teu background nesse setor imobiliário. Como é que você vê o que houve, a bolha imobiliária que houve há 2 anos atrás, e houve uma derrocada plena da economia de forma geral aqui no país? Como é que está hoje o mercado imobiliário? Olha, o mercado imobiliário se posiciona de uma maneira muito boa. E a época, só para você conhecer um pouquinho mais do que a gente fez, em 1990, quando todos nós ficamos com 50 cruzados novos, eu era presidente nacional da Ordem dos Empresários do Brasil e presidente da AJORB, e diretor aqui da Associação Paulista de Imprensa.
E eu achava que o mercado imobiliário fosse quebrar. E aí tinha um amigo, o José Camargo. Falei para o José Camargo, ele era deputado federal, falei, Zé Camargo, o mercado imobiliário quebra. Ele falou, mas todo mundo dá palpite, todo mundo faz crítica, mas ninguém dá sugestões. E eu falei para ele, pois é, eu tenho 23 sugestões para dar para a Zélia. A Zélia Cardoso de Mello era ministra da Economia, que era super-ministra, na época que o presidente Collor assumiu a presidência do país, e ele tinha, segundo ele, uma bala só no gatilho. E lança um plano que deixou todo mundo, todos os brasileiros... Sequestrou os bens de todo mundo. Com 50 acusados novos, e aí muita gente se matou, muita gente se suicidou. E o filho dele, o João Camargo, era o chefe de gabinete da Zélia. E marca uma audiência de 5 minutos, que acabou ficando mais quase 1 hora com audiência com a Zélia. E eu levei para ela 23 sugestões. Entre elas, aqui liberasse cruzados novos para a quitação do imóvel financiado pelo sistema financeiro habitacional, que ao quitar o imóvel, quitasse com 50% de desconto, e que ela reconhecesse o contrato de gaveta. E foi o que aconteceu. Então, no mercado imobiliário, eu tenho um pouquinho de história. Agora, na história recente do país, eu não senti todos os setores da economia nacional, todos os setores foram prejudicados. Né? Imagina-se de um rombo entre Petrobras, BNDES, as empresas, as estatais, imagina-se que chegue, somando tudo, vai chegar a R$1 trilhão. 1,3. Trilhões de reais. Então, aí o que a gente imagina? O setor imobiliário não chegou a ter uma bolha. Por quê? O sistema financeiro do país é um sistema muito seguro. Tanto que é copiado em vários países do mundo o nosso sistema financeiro habitacional. Hoje, o cliente compra um imóvel, ele sabe quanto vai pagar a primeira e sabe quanto vai pagar a última, já vem no contrato, quanto será a última prestação. E ela é decrescente. O primeiro mês, como exemplo, paga R$1.000 de prestação, no segundo mês já é 990, 995, diminui pouquinho e diminui todo mês. Só de não aumentar já é um grande negócio. Exato. Né? Então, a pessoa vai comprar 30 anos. Puxa vida, mas 30 anos? Mas se você não comprar, você não vai pagar aluguel durante 30 anos? Só que não é seu. Na compra financiada, a pessoa está fazendo uma poupança forçada. Ela compra, ela tira o dinheiro de um bolso e põe no outro, porque é dela mesmo. Então, isto aí é um excelente negócio. É uma excelente negociação, esta fórmula. Então, não cai na bolha. E outro detalhe, e se eu, por exemplo, não puder pagar? Vende a propriedade, você vende com todo o lucro e transfere a dívida. E se eu demorar para vender? Não há problema nenhum. Vai ao órgão financiador, explica, porque todo órgão financiador, seja banco particular ou Caixa Econômica Federal, o negócio deles não é imóveis. Eles não gostam de imóveis, eles gostam de dinheiro. Então, eles vão parcelar a dívida, vão refinanciar, joga o débito para o final, faz um novo financiamento. A única coisa que banco não quer é imóvel. Então, é mais uma segurança para o comprador. Aí, se eu perder o emprego, não tem problema. Evidente, vai e explica o caso. Olha, estou desempregado temporariamente, vou ficar inadimplente, e aí negocia com o banco. Banco não quer retomada de imóvel. Banco quer dinheiro. O negócio de banco é dinheiro, não é imóvel. E como é que você está juntando, Cimino, todo o seu know-how jornalístico, certo, com o seu know-how imobiliário, mas numa região e numa cidade que particularmente eu gosto muito, que é Mogi das Cruzes? Coincidentemente, eu tenho até parentes que moram, uma família que mora em Mogi. Mas como todo familiar, a gente não vê há anos, né?
Então, mas eu sempre falava, eu ouvia muito falar em Mogi, e fui agora recente, o ano passado, eu fiquei estarrecido por lado bom. Eu vi uma cidade linda, muito bem cuidada, muito bem administrada, fiquei impressionado com a cidade. Fui conhecê-la, ou reconhecê-la, por conta de que tem um empreendedor que fez 3 prédios, cerca de 200 apartamentos, nos procurou para negociar, nós temos a Cimino Imóveis, a Moca Imóveis e Engenharia, e aí, Cimino, olha, eu gostaria que você analisasse a possibilidade de negociar as unidades para mim. Conheci o empreendimento, excelente empreendimento, documentação perfeita, a estrutura desse prédio dá para fazer 6 prédios, de tão forte, de tão consolidada, de tão sólida que é. É só ir lá a gente vê, não tem uma parede trincada, não tem um trinco, não tem nada. Um parque muito gostoso, um parque infantil gostoso, churrasqueira, um forno para assados, um mini playgroundzinho. Olha, num ponto excelente, Alto da Boa Vista, Alto de Ipiranga, perdão. Alto de Ipiranga, um lugar alto, gostoso, arejado, fácil acesso para o centro, para as rodovias, um excelente local, e aí estamos comercializando esses apartamentos. Prontos, 3 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem. Para você ter uma ideia, o condomínio, R$160. Poxa. Não é? Um apartamento deste porte, com 74 metros quadrados, com uma suíte, a partir de R$267, R$267 mil. Aonde tem isso hoje? Então, no mercado, me parece que é um excelente negócio, uma excelente aquisição, numa propriedade espetacular. Você sente que o povo hoje, de forma geral, está sem dinheiro ou está retendo dinheiro? Está retendo dinheiro. A insegurança ainda paira, mas eu acho o seguinte, eu tenho acompanhado o governo federal, tenho certeza que o presidente Michel Temer tem as melhores das intenções, porque eu penso o seguinte, e alguns comungam comigo, se ele quisesse ficar numa situação confortável, ele já era vice-presidente. Ele não quer ficar por uma história bonita, não quer fazer diferente do que era o governo anterior. Se ele quiser ficar para a história, ele tem que terminar as reformas, e as reformas que ele está propondo são reformas sérias, têm pé e cabeça, são válidas. Claro, um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, mas é normal, mas a intenção é a melhor possível e vai colocar o país nos trilhos. Eu não tenho dúvidas que a partir do segundo semestre nós vamos ter o início de virada, um início de um novo país. Você acha que isso ocorre a curto prazo? Eu acredito. É um trem saindo da estação, né, Cláudio? A gente não pode imaginar que ele seja um David Copperfield, que ele seja um mágico. Mas eu acredito que os ministros que ele tem, claro, com algumas exceções, com alguns probleminhas que um aqui possa ter, mas estão todos imbuídos de botar esse trem nos trilhos. E vai colocar. A partir do segundo semestre, ele vai saindo devagarinho, como qualquer trem, né? Mesmo porque a carga é muito pesada que nós temos. Então, eu acredito que a partir do segundo semestre, o ano que vem, nós vamos ter um país bem diferente do que tínhamos o ano passado. Eu fiquei muito interessado nesses apartamentos lá de Mogi das Cruzes, a 260 e poucos mil reais. A partir de 267. Fiquei muito interessado. Como é que eu conseguiria saber mais sobre isso? Olha, é fácil. É só entrar em contato conosco no telefone 2605-2211. Estamos lá à disposição para tirar qualquer dúvidas. Quiser conhecer o empreendimento Alto do Ipiranga, fica fácil de ver as 3 torres. É bem pertinho, está a 600 metros do novo Parque do Povo. E nós fizemos um jornal que nós estamos circulando lá, Cláudio, que é o Jornal Valer. É este jornal aqui. Então, quem quiser conhecer melhor, o empreendimento está na rua
Pedro Paulo de Carlo, 908, Alto de Ipiranga. E aí você pode conhecer o empreendimento. E outro detalhe, você pode morar na sua propriedade daqui a 30 dias. O prédio está pronto. Imediato. É só o trâmite natural do financiamento, mas recebe a chave em 30 dias, 45 dias, dependendo do trâmite do financiamento. E a pessoa já mora no que é seu, deixa de pagar aluguel, mora num lugar espetacular, o apartamento é muito bom. Eu até ponho a prova. Vá lá, se não gostar, me provar que é um empreendimento ruim, eu fico até feliz de receber críticas, porque todas as pessoas que vão lá, é só elogio. Eu não recebi uma crítica ainda. É interessante. Esse telefone é de São Paulo? É de São Paulo. É 011, né? E no local, na rua Pedro Paulo de Carlo, existem corretores? Nós temos lá um corretor e tem telefone lá, que é o telefone 2610-4663. Interessante. Com relação a esse jornal Valer, eu achei muito interessante, eu passei uma vista de olhos aí, rapidamente, antes de nós começarmos a gravar esse bate-papo. Como é que eu encontraria em Mogi esse jornal Valer? Nós estamos deixando em algumas lojas a banca de jornal do Mercado Municipal, no Lojão do Brás, e nós fizemos, inclusive, entrega de porta a porta. Claro que nós estamos reiniciando esse jornal agora, mas no empreendimento também tem, que é uma fonte de distribuição nossa, no empreendimento e alguns pontos principais. Estamos agora contatando outros locais para serem distribuídos, inclusive quero contar com a sua ajuda, que você é um dos mais conhecidos moradores de Mogi. Estou sabendo que você, quem quiser conhecer Mogi de ponta a ponta, tem que perguntar para você. Tá certo, eu me coloco à sua disposição. Eu gostei, eu quero saber mais sobre esse jornal Valer. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, face a sua desenvoltura em falar frente às câmeras, você já pensou em fazer um programa de televisão? Olha, eu acho que está faltando convite. Vontade não falta. Tenho sim vontade de voltar à TV. Já tive programa de televisão, programa de rádio. Trabalhei durante muito tempo e tenho vontade sim de voltar à área de comunicação. Que são duas áreas que eu amo, que é a área de comunicação e a área de imóveis. Eu gosto muito das duas. Tenho tido, sem falsa modéstia, sucesso nas duas áreas. Me dedico muito, que isso é importante. Eu trabalho de segunda a segunda, sábados, domingos. Tenho parado de trabalhar às 10 horas da noite e começo às 8 horas da manhã. Tenho tido essa... Como diz um ditado, Cláudio, que quem corre com gosto não se cansa. Não é verdade? E quem faz o que gosta nunca vai ter um trabalho, vai ter uma diversão. Vai ter uma diversão. Então é isso que eu penso também. Acho que em breve nós vamos ter notícias boas aí sobre comunicação e sobre a TV. Quero saber, sim. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui no nosso programa, para a gente falar nem do setor imobiliário, nem do setor jornalístico. Eu queria que você contasse algumas histórias da sua vivência durante o interregno de tempo com o presidente Jânio Quadros, quando se saiu candidato a prefeito de São Paulo. A gente conversava, eu me diverti muito, mas eu quero fazer um ping-pong com você num próximo programa com a presença dos nossos espectadores. Vai ser uma honra, um prazer. Você não me convida, você me convoca. E eu estarei à sua disposição. Acho que a gente pode ter, sim, lembranças maravilhosas do presidente Jânio. Tenho muitas histórias, convivi bastante com ele, com a dona Eloá. Tive com ele um aprendizado. Eu tinha que pagar para trabalhar ao invés de receber, porque com ele eu aprendi bastante, sabe? Coisas que eu não imaginava da política, que eu não conhecia do dia a dia, no interrelacionamento pessoal. Aprendi muito com ele. A gente aprende todos os dias, né? Mas a gente aprende muito com quem sabe mais que a gente. Sem dúvida. E com ele eu aprendi bastante. Aprendo muito com você, estou aprendendo também com o Fabinho, que é um
um amigo assim, muito fraterno para mim. O Fernando Mauro é uma pessoa que eu tenho tido assim, muito respeito, admiração. São pessoas que estão enriquecendo a área de comunicação. E isso, na nova geração, é difícil ver pessoas interessadas em melhorar a vida das pessoas, em crescer, em ter lucro, porque a gente não pode ter vergonha de querer ganhar dinheiro. A gente não pode ter esse pudor, não é? De querer crescer, de querer ser alguém na vida, e é só com trabalho, né? Quando eu falo trabalho, é laborar, não é? Porque muita gente pensa assim, vou fazer um trabalho na macumba, esperar em casa um emprego, que não acontece, né? Trabalho de macumba não dá lucro para ninguém. Tem que ir atrás, tem que procurar. Eu estou precisando, inclusive, de colaboradores, tanto na área de comunicação, quanto na área de imóveis. Eu preciso de corretor de imóveis, eu preciso de publicitário, gente que queira vender espaços no Jornal Valer, no Jornal da Zona Leste, e estou até com certa dificuldade. Aí eu falo assim, mas onde estão os 14 milhões de desempregados? Eu, às vezes, fico com dúvida. Será que nós temos todos esses desempregados no país mesmo? Ou será que é apenas um número e as pessoas não estão interessadas em trabalhar? Se quiser ter lucro, se quiser ter emprego, precisa trabalhar. Eu concordo, dato, subscrevo e assino. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, senhor. Prazer imenso em tê-lo aqui no nosso programa. Também, Claudio, muito obrigado. E fica a promessa de um bate-papo, de um próximo bate-papo, para nós discorrermos sobre a sua vida junto a Jânio Quadros. Vai ser uma honra e um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado também, agradeço a todos. Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem incomodado muita gente há muito tempo. É a questão do conflito entre as decisões da perícia médica do INPS e o médico do trabalho da empresa. Muitas vezes o sujeito vai para o INPS, goza benefício, às vezes até por muitos anos, recebe alta. Ele recebe alta e alguns até ficam felizes e satisfeitos. Retornam à empresa, a empresa os encaminha ao médico do trabalho, faz muito bem em fazer isso, e o médico do trabalho examina a pessoa e acha que ela não está em condições de trabalhar, ao contrário do que decidiu a perícia do INPS. A conclusão desse drama é cruel, porque o sujeito fica sem receber o benefício e sem voltar a receber o salário admitido que foi. O caminho que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir é se documentar bem. Todo papel, documento que passar pelas suas mãos, vá fazendo uma cópia, para você conseguir fazer a demonstração do seu direito. Mantenha sempre a sua carteira profissional anotada. Guarde dentro de um envelope plástico para ela não ser molhada, não ter danos. Não deixe que ninguém rabisque, faça rasuras. E assim que ocorrer o problema, procure imediatamente um advogado, porque você provavelmente vai precisar. Muito obrigado. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。
カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. San Pietro Pizzaria, pizzas soberbas todas as noites. Delivery 4794-8887. Oh my, do I... Programa Cláudio Hora Entrevista. Nós trouxemos uma pessoa muito interessante para bater um papo com vocês aqui, que é a Priscila. Priscila Satak, o nome intermediário dela é Miki. Eu não sei se eu a chamo de Miki ou de Priscila, mas ela faz um trabalho muito, muito interessante, com toda a delicadeza, com toda a tradição do se vestir em japonês. Obrigado por estar conosco aqui no programa Cláudio Hora Entrevista, Priscila. Obrigada por nos convidar. Pode me chamar de Miki, que é como eu estou conhecida no ateliê. Ah, tá certo. Me diga uma coisa, Miki. Esse ateliê é do quê? É um ateliê de kimono. Ele é voltado para vestimenta tradicional japonesa. Eu e a minha sócia Mayumi Watanabe, nós somos formadas em moda com especialização em kimonos. E aí a gente começou a costurar kimonos para a comunidade japonesa e estamos expandindo aos poucos. Me diga uma coisa, esse kimono são os kimonos tradicionais? E o yukata também, que seria o kimono de verão? Exatamente, nós começamos fazendo o yukata, que é um kimono sem forro e de tecidos mais naturais, né, algodão e linho, que são mais frescos para o verão. Mas temos encomendas de outros tipos de kimono e estamos criando uma linha mais moderna também. Eu tive uma vez num desfile de kimonos e eu fiquei de boca aberta que haviam kimonos que custavam coisa assim de 80 a 100 mil dólares. Isso mesmo? É isso mesmo, realmente os kimonos tradicionais, eles são praticamente todos feitos à mão, desde a fiação até o tingimento, o bordado, a costura. Por isso que chega a esse preço. Realmente esse preço. Nesse desfile eu estava conversando com uma senhora que estava vestindo as moças. E ela falou que ela leva de 40 minutos a 1 hora para vestir a pessoa. É tão complicado assim? Sim, sim. É que por baixo do kimono tem várias peças e acessórios que precisam ser colocados da maneira correta para ter o visual do kimono. O que eu observo é que na cultura japonesa nada é por acaso. Tudo existe uma razão de ser e existe uma explicação. Qual a explicação que você dá para o obi? Para vocês que nos veem agora, o obi é aquela parte que fica na cintura da mulher e que tem alguma coisa atrás. Um laço. Um laço muito bonito, etc. Qual a função do obi? O obi ele serve para ajudar a segurar o kimono, porque ele é uma peça que ele é montado no corpo, né? Ele tem a sobreposição das camadas. E aí a cada camada se coloca uma faixa interna, que é um pouco mais simples. E para a camada final, o obi ele é ornamentado para fazer a composição com o kimono, mas ele também serve para segurar o kimono no lugar.
E a pessoa que queira levar alguma coisa, uma senhora, uma moça vestindo kimono, que queira levar uma carteira, um documento de identidade, existe lugar para colocar? Existem bolsas para combinar com os acessórios, né, com o zori, a bolsa, e muitas vezes você usa a própria manga para colocar alguns objetos pequenos. E se usa muito kimono no Japão atualmente? Se usa ainda em algumas ocasiões. Usa-se muito nos festivais de verão, o yukata é muito usado nessa época. Ele é usado também na cerimônia de maioridade, quando as meninas chegam aos 20 anos, existe uma cerimônia e é muito tradicional usar o kimono. Além disso, a gente tem o Shichigo-san, que são a chegada dos 3, 5 e 7 anos para as crianças. E em eventos também, em prática de artes marciais, ele também é usado. Cerimônia do chá, algumas atividades culturais. Quais as diferenças básicas do kimono usado pela moça, pela mulher, e o kimono usado pelo homem? A diferença principal está nas mangas. O kimono feminino para jovens, ele tem aquela manga comprida, que todo mundo acho que já deve ter visto, que chega quase ao chão. E para os homens, geralmente, ela é mais curta, como para as senhoras também. A diferença também está nas estampas que são usadas para as mulheres. São mais motivos de flores, animais. Para os homens já são coisas um pouco mais sóbrias, tecidos lisos, padronagens mais para o listrado. Existe algum kimono específico para o casal usar dentro de casa? Então, geralmente dentro de casa se usa yukata. Geralmente. O yukata é um pouco mais... Tem padronagens mais simples que conseguem atender tanto o homem, o masculino quanto o feminino. E aquele tamanco japonês, o geta? Geta. Existem vários tipos de geta? Existem. Existem os getas que tem aquelas estruturas de madeira que só tem um apoio em dois pedaços, assim. Não sei se você já viu que eles se equilibram. Exato. Tem o geta que é normal, que ele é todo encostado no chão. E tem alguns mais para artes marciais que eles têm um solado mais de borracha já, né? Para evitar escorregar. Isso. Eu vi uma fotografia, alguma coisa sua, com relação o arco e flecha. Isso, Kyudo. O que você faz com isso? Eu pratico Kyudo. Por enquanto eu dei uma pausa por causa da preparação para a viagem para o Japão. Mas eu comecei em novembro do ano passado. Não, do ano retrasado. E é uma arte tradicional de arquearia japonesa. Aí eles usam aqueles arcos tradicionais de mais de 1 metro de comprimento. Eu vi que ao invés de você fazer a pontaria, a mira, de uma forma tradicional, você faz aqui em cima. Qual é a função disso? Na verdade, é um movimento de abertura do arco, ele tem que ser diferente por causa do estilo do arco. Como ele é um arco tradicional, ele não tem uma facilidade de abertura. Então, esse movimento, ele ajuda a você usar a musculatura de trás do ombro para você ter mais força para abrir o arco. Você não usa o braço em si. Você imprime uma velocidade maior ao dardo, à flecha. Você consegue mais força para a abertura do arco. E aí isso acaba tendo um pouco mais, ajudando na velocidade da flecha. Você me falou, você tem o ateliê de costura, isso. O IMA, e um ateliê de kimono. Você só faz kimono ou você faz roupas tradicionais também? Nós também fazemos roupas tradicionais. A gente tem a especialização em kimono, mas nós fazemos outros tipos de roupa também. Existe muito brasileiro ou muita brasileira que queiram kimono? Sim.
assim, acho que eu posso dizer que das últimas encomendas foram brasileiros. Um deles reside na Bélgica, eu conheci ele através do Kyudo, e aí ele já tinha encomendado pra gente um kimono pra esposa dele, aí ele veio fazer um outro kimono pra esposa e pra filha agora. Quando eles visitaram o Brasil, ele aproveitou pra fazer um kimono. Você usa alguma característica da moda japonesa, qual seja, da confecção de um kimono, trazendo para as roupas ditas ocidentais? Sim, a gente vai fazer agora um desfile no dia 27 de maio, no Bunka Matsuri, um desfile de kimono moderno. Então a gente usou a inspiração de peças do tradicional japonês para algumas peças um pouco mais contemporâneas. 27 de maio que vai ser no pavilhão japonês. Não, Lá vai no ser Ibirapuera. Vai ser no Bunkyo mesmo. Bunkyo mesmo. Que dia 27 de maio? 27 de maio às 6 horas. E 27 de maio vai cair que dia da semana? No sábado. No sábado. No sábado. Aí no dia 20, sábado, 20 de maio, no sábado, vai ser no pavilhão japonês um workshop de como vestir yukata. Lá no Ibirapuera. Isso, exatamente. Tá aí, a gente acabou de falar do Bunka Matsuri, vai ter muita coisa interessante, inclusive de como se usar o kimono japonês, o kimono e o yukata, que seria o kimono mais simples, mais fácil de usar. Qual o kimono mais caro que você fez? Na verdade, a gente não fez kimonos muito caros, porque no Brasil a gente não tem tanto acesso ao tecido e o modo de confecção japonês, que é o que encarece o kimono. Então a gente usa tecidos brasileiros mesmo, e isso acaba barateando um pouco o kimono. E você falou que vai ao Japão, isso me interessou. O que você vai fazer no Nihon? Eu vou estudar artes tradicionais japonesas. Eu vou tentar focar na área têxtil, que é a minha área, mas o curso ele é sobre técnicas tradicionais de artesãos japoneses em todas as áreas, né? Parte de metal, madeira, têxtil, cerâmica. Então eu vou conseguir... Geral. Isso. Conseguir ver várias técnicas, mas eu vou poder me especializar em algumas. Deixa eu fazer um desafio aqui para você. Se uma moça chegar, for ao teu ateliê, o IMA, o seu ateliê, e pedir um vestido de noiva meio tradicional ocidental e meio tradicional oriental, o que você faria? A gente poderia fazer muitas coisas diferentes. Eu não fiz para venda, na verdade, mas eu fiz um kimono inteiro pintado à mão, com um motivo tradicional japonês, né, com tsurus e flores. E isso poderia ser aplicado também para um vestido de noiva, ou então a gente poderia mexer um pouco na modelagem do kimono para um visual mais ocidental, mas ainda com o ar japonês, né? A estética japonesa. Só para lembrar vocês, o tsuru é aquele grou, uma ave que é considerada uma ave sagrada japonesa. Inclusive, existem alguns desenhos, algumas telas com paisagens do Japão, sempre tem um tsuru voando. Você faz esse curso, o que você pretende trazer para cá, para o Brasil? Eu pretendo trazer as técnicas tradicionais de tingimento, de bordado, de costura e outras técnicas de pintura mesmo, de tecido. Então eu vou ver o que eu consigo ter acesso por lá e eu vou trazer tudo que eu puder. Com relação às roupas que você cria no IMA, ateliê de kimono, das roupas ocidentais, ditas ocidentais, o que você já fez assim que chamou a atenção? Principalmente a sua atenção. Então, a gente está fazendo, na verdade, mais para o desfile, então a gente... Está focado no desfile. Vai ser mais uma surpresa, que a gente está trabalhando com coisas um pouco diferentes, né? A gente está fazendo colaboração com vários artistas de áreas diferentes, então um trabalha com arte fluorescente,
o outro trabalha com wearables, então a gente vai trazer umas coisas novas para esse desfile. Então acho que vai ser bem interessante. Interessante você fazer essa união de uma vestimenta ocidental com uma vestimenta oriental. Você tem muito cliente, muitos homens, clientes homens? Muitos não. Então, esse cliente acho que é o único homem que a gente atendeu. E ele comprou mais para a esposa e para a filha. Ele pretende fazer um para ele, mas ainda não foi feito. O que a comunidade japonesa aqui em São Paulo, ou em todo o Brasil, pede mais para você? É um kimono tradicional sem muita... Geralmente o yukata. É o mais pedido porque é o mais acessível e o mais fácil de usar, né? Então, muitas pessoas, quando estão começando a entender como vestir, como usar, o yukata é o mais fácil para começar. A forma de vestir o yukata é complicada? Ele é mais simples que o kimono de 40 minutos a 1 hora, então você consegue montar ele muito mais fácil. E existem também os obis que já vêm com a laçada feita, então isso facilita também na hora de vestir. Normalmente, quem veste as moças de kimono, com o kimono tradicional, são umas senhoras mais de idade. São umas quase bachan, certo? E você é extremamente nova entrando nesse métier. Então, estamos aí tentando manter essa cultura, essa tradição que é muito bonita. E eu acho que tem um papel muito importante na manutenção da cultura aqui no Brasil. Porque tudo que você vai fazer, apresentação de dança, música, você precisa do kimono para dar o toque final, assim, o visual. Então, e eu acho que o kimono ele traz muito a estética japonesa. E ele é muito identificado como Japão. Assim, é uma roupa tradicional que no mundo inteiro, se você vê, as pessoas vão associar ao Japão. Então, acho que é muito importante nesse sentido. O kimono não tem nada a ver com a vestimenta chinesa, né? Na verdade, o kimono a origem do kimono é dada à vestimenta chinesa, mas da influência da China no Japão, bem no começo da história, assim, né? Ele só começou a adquirir as características japonesas na era Heian, mais ou menos nos anos 600. Então, aí que ela começou a ter as características que a gente conhece hoje. Então, ela passou por algumas modificações, mas ela se manteve bastante estável por muito tempo. Uma pessoa que nos assista agora, que queira conversar com vocês, com a IMA Ateliê de Kimonos, como é que faria? Como entraria em contato com vocês? Nós estamos no Facebook, no Instagram. No Facebook a gente está como IMA Ateliê de Kimono. No Instagram, o IMA Kimono. E vocês podem entrar em contato com a gente pelas mídias sociais ou pelo telefone 99288-7456. O WhatsApp também? Isso, o WhatsApp. DDD 11? Isso, exatamente. Isso eu não gostaria de falar em preço, porque isso varia muito. Exato. Varia. Mas entre uma roupa tradicional que se compre numa costureira considerada boa para a moda ocidental, e entre esse vestido que essa modelista faça e um kimono, um yukata, que seria o kimono mais simples, varia muito o preço ou são mais ou menos equivalentes os valores? Não varia tanto o preço, não. O yukata, ele sairia mais ou menos no mesmo preço de um vestido de festa e teria o obi, aí dependendo do tecido varia um pouco, mas não seria tanta diferença. Existe alguma vestimenta especial para o casamento japonês? Seria uma cerimônia shintoísta, por exemplo? Sim. Para as mulheres é usado um furisode, que é o kimono de mangas longas, com o obi também, mas por cima se usa o uchikake, que é uma vestimenta
que é usado por cima do kimono sem amarração, e ele é o mais ornamentado que se tem, que é trabalho de tecelagem, de bordado. Esse realmente chega a ser bem mais caro. Bem mais caro. Bem mais caro. A forma de guardar, de você armazenar em casa, deixar num guarda-roupa, o kimono, exige algum cuidado especial? Sim, exige. O kimono ele tem uma forma certa de ser dobrada. Ele é dobrado através das próprias costuras dele, são as linhas guias para as dobras, que aí ele não amassa. Então você não precisaria passar, que é um processo que estraga o tecido. Então, ele tem que ser dobrado da maneira adequada e tem que ser armazenado em condições que não tenha muita umidade, para a criação de fungos e micro-organismos que podem atacar, principalmente quando o kimono é de seda, né? Ele é um pouco mais frágil nesse sentido, para traças e etc. Então, ele tem que ser arejado, mas num lugar seco. Geralmente ele é armazenado num papel especial japonês que é o washi, que tem o pH neutro. Também isso é importante, mas pode ser algum outro tipo de embalagem com pH neutro. Eu não sei quem me falou isso, eu não sei da veracidade disso, que o kimono ele não pode ser lavado. Não. Na verdade, o kimono para ser lavado ele teria que ser descosturado. Por isso que antigamente, quando se lavava o kimono, praticamente você desfazia o kimono inteiro, lavava e recosturava ele. Hoje em dia, como esse processo já é um pouco trabalhoso, as pessoas não fazem isso. Então, ele acaba não sendo lavado. Mas ele é preservado justamente pelas camadas que você coloca internamente. Por isso que demora tanto para vestir, porque você coloca uma camada em contato com o corpo para proteger do suor, né? Então essa camada vai absorver o suor. E aí existe uma outra camada para você colocar por cima dessa, que ajuda ainda a proteger o kimono. Já, quem nos assiste aí, já vai ter muita moça brasileira que vai gostar, vai querer ter um kimono dentro de casa, para criar uma sensação diferente, né? Sim, dentro e fora de casa. Tem muita gente que frequenta eventos de kimono. Sim, aqui no Brasil? Tem algumas, e a gente está tentando possibilitar mais pessoas para usar, porque muita gente tem a curiosidade, mas não sabe como chegar, né? Principalmente os brasileiros não sabem como vestir, o que precisa para você montar quando for vestir o kimono, os acessórios e combinações. Então, eu acho que a gente está tentando atender esse público também. Repete pra gente como encontraria você, Miki. No Facebook, em Makimono Atelier, no Instagram, em Makimono, e pelo telefone 992887456, é o WhatsApp. Lembrando a vocês que Ima Kimono é com 2 M's. Tá aqui na sua telinha. Você vai realmente você vai ficar extremamente elegante, extremamente sensual e extremamente diferente, que realmente é algo muito diferente. Sim, chama a atenção. É um prazer bater um papo com você. O prazer foi meu, obrigada. Eu sei que você está embarcando já para o Japão. Quando você voltar de lá, eu gostaria de bater um papo com você aqui no estúdio para você mostrar essas novidades de artesanato, tanto na área têxtil, nesse métier têxtil, quanto o artesanato em metais e vegetais também. Deve trazer um monte de novidade. Sim. Eu venho para conversar com você, e eu vou tentar também colocar no nosso Facebook e Instagram algumas novidades que eu posso trazer. Muito obrigado, Miki. Adorei bater papo com você. Obrigada. Também adorei estar aqui.